E aí, pessoal? Hoje foi jogada a sexta partida do match entre Fabiano Caruana e Magnus Carlsen e eu vou explicar para vocês o que aconteceu nessa partida, quais foram os momentos críticos dessa que eu acho que foi a melhor partida até o momento. Então vamos lá. Nessa partida o Carlsen estava de brancas e ele começou com o lance E4, que é um lance que o Carlsen usa bastante, mas ele não tinha usado até o momento no match. Nas outras duas partidas ele jogou com D4 e com C4, e nessa ele resolveu jogar com peão-rei. Então o Caruana ele jogou com E5, cavalo F3 e agora cavalo F6, chegando na defesa Petroff, que é uma das defesas mais sólidas que existe contra E4, e a defesa que o Caruana vem jogando há um bom tempo contra os jogadores de elite, tendo ótimos resultados. Então não era uma surpresa que o Caruana fosse jogar a Petroff. Aqui o Magnus jogou cavalo por E5, então D6, e nesse momento ele volta o cavalo para D3. O lance mais jogado, aqui a variante principal, é jogando com o cavalo F3. Então aqui o Magnus já usa uma sublinha, uma subvariante aqui, o cavalo D3, que não é muito usual. Então seguiu cavalo por E4, dama E2, cravando o cavalo, o que obriga o preto a jogar com dama E7, e aqui o Carlsen faz cavalo F4, com a ameaça de cavalo D5. Então nessa posição parecia mais natural o preto jogar ou com cavalo F6 ou então com C6 para resolver essa ameaça de cavalo D5. Mas aqui o Caruana ele faz o lance cavalo C6, que foi uma novidade. Provavelmente o Caruana já estava preparado para essa variante. É impressionante o nível de preparação deles, que mesmo numa variante pouco usual como essa, o Caruana já tinha uma novidade, ele já estava preparado. E aqui, quando faz cavalo C6, as brancas fazem um lance cavalo D5, que parece que o branco está ganhando nessa posição, porque ameaça a dama em E7, e agora, se tirar a dama da defesa de C7, jogar um dama E5 ou um dama E6, tá caindo C7, joga o cavalo por C7. Então a dama tá sobrecarregada na defesa de C7 e E4. Só que aqui as pretas fazem cavalo D4, contra-atacando, atacando a dama de E2. E aí nesse momento o Carlsen faz cavalo por E7. Aqui parecia que dama C4 poderia ganhar, porque ameaça cavalo C7, ameaça a dama em E7 também. Só que aqui tem uma combinação bem bonita das pretas, que as pretas podem jogar cavalo C3 cheque, e quando cavalo por E7, cavalo por C2 mate. Então, por isso que o dama C4 ele não é bom nessa posição. Dama C4, na verdade, interroga duas, que está levando mate ali. Então, nessa posição, depois de cavalo D4, o Carlsen faz cavalo por E7, cavalo por E2, ele volta o cavalo para D5, o Caruana volta o cavalo para D4, então ameaçou tomar em C7, ele volta o cavalo para D4, ameaçando tomar em C2 também, porque se agora tomar em C7, rei D8, cavalo por A8, cavalo por C2, rei E2 e cavalo por A1. E nessa posição, o material está igual, a posição ainda é bem confusa, mas parece que o cavalo das pretas ele tem mais chances de voltar do que o cavalo das brancas nessa posição. Então aqui o Carlsen jogou cavalo A3, defendendo C2. Então seguiu o cavalo E6, defendendo C7. F3, atacou o cavalo de E4. Cavalo de 4, C5. E agora D4, aproveitando que esse cavalo de E6 ele está escravo na defesa de C7. E aqui o Caruana ele volta o cavalo para D7. Então seguiu com C3, defendendo o peão de D4, C6, cavalo F4, um lance bem natural, e agora cavalo B6, assim podendo tomar em E6 de bispo. Cavalo F6 parecia um lance bem natural nessa posição também, e aqui veio o cavalo B6. É engraçado que até o momento os dois só fizeram lances com os cavalos, né? Não mexeu nenhuma das outras peças. Só nesse momento que o Carlsen ele joga com o bispo D3 nessa posição, desenvolvendo o bispo, e agora D5. Então cai numa estrutura simétrica que é bem típico da Petroff, por isso que a Petroff ela tem
ela é conhecida como uma defesa muito sólida, porque é difícil desequilibrar numa estrutura simétrica como essa. E aqui o Caruana, ele vai igualar até com certa facilidade. Eu pensei que o Carlsen ele fosse conseguir algo nessa posição, porque tem algumas ideias do branco expandir em algum momento, fazendo A4, A5, ou então fazendo G4 para ganhar espaço, mas não foi bem isso que aconteceu. Depois de bispo D6, cavalo E6, bispo E6, rei F2, o branco ele tá com essas ideias de começar a ganhar um pouco de espaço, parece que é um pouco mais fácil manobrar as peças, só que aqui o Caruana ele faz um lance muito bom, que eu acho que depois desse lance fica um pouco difícil do branco criar alguma coisa. O Caruana ele faz H5. A ideia desse lance é ganhar um pouco de espaço e evitar esse G4 das brancas. E agora o preto está ameaçando de repente fazer um H4 para continuar ganhando mais espaço. Por isso que o Carlsen ele faz aqui H4. Então o Caruana jogou cavalo C8, que é uma manobra bem forte também, com a ideia de cavalo E7 e bispo F5, para assim trocar os bispos. Trocar o bispo de casas brancas favorece as pretas aqui, porque o preto está com os peões em casas brancas, os peões centrais. Então esse bispo de E6 está limitado por esses peões. Por isso é interessante a troca desse bispo. Aqui o Carlsen jogou cavalo E3, controlando aí a casa F5, cavalo E7 e agora G3, que pode ter uma ideia parecida com a ideia do cavalo E7. Aqui as brancas podem pensar em jogar com cavalo G2, seguido de bispo F4, e assim trocar o bispo de casas pretas, o que vai favorecer as brancas. E aí nesse momento eu acho que o Caruana ele jogou muito bem nessa posição, que ele fez aqui o lance C5, que é um lance que vai alterar a estrutura de peões, né, porque se nesse momento o Carlsen joga um D toma C5, bispo toma C5, aqui o preto fica com um peão isolado, o que em tese seria uma debilidade se o branco conseguisse bloquear esse peão isolado, conseguisse trocar algumas peças também. Em um final, esse peão poderia ser uma debilidade. Mas nesse momento, esse peão não é uma debilidade, porque as pretas conseguem jogar D4 muito rápido, abrindo a posição. E como o preto está com as peças um pouco mais ativas, o rei das brancas ele não está tão seguro assim em F2, o preto ele vai conseguir tomar a iniciativa nessa posição. Por isso que não vale a pena o branco tomar em C5, porque o preto está com as peças muito ativas. Então esse lance aqui do Caruana, o C5, é um lance que começa a tomar a iniciativa, esse C5. Então aqui seguiu o bispo C2, com a ideia de bispo B3 em algum momento, para de repente atacar o peão de D5. Aqui as pretas seguiram com roque, torre D1, torre de F D8, cavalo G2. O branco ele tenta terminar o desenvolvimento, precisa colocar o bispo de C1 em jogo, para de repente jogar com o bispo F4. Então veio C toma D4, C toma D4, torre de A C8, ganhando um tempo no bispo de C2, e agora bispo D3. Bom, se a gente parar para avaliar essa posição, mesmo com a estrutura de peões simétrica, parece que o preto ele já tem uma posição um pouco mais confortável de jogar, porque as peças estão bem mais ativas. O branco ele está com o rei mal colocado, o rei preto ele é muito mais seguro, e o branco ele precisa ficar defendendo esses peões de G3, F3, e ainda precisa terminar o desenvolvimento. Então já é um pouco mais confortável jogar de pretas nessa posição. Então o Caruana ele conseguiu ir muito bem, né? De novo as pretas indo bem. Isso é algo que está acontecendo em todas as partidas do match. O preto ficando bem, já assumindo a iniciativa. E aqui foi a mesma história. As pretas novamente ficaram bem, o branco não conseguiu criar nada especial nessa posição. Então aqui seguiu com o cavalo C6, bispo F4, aquela ideia de trocar os bispos, e aqui o Caruana faz cavalo A5, podendo jogar um cavalo C4, por exemplo. E aqui tem uma ideia interessante, que é a seguinte: se o branco ele joga bispo por D6, para então trocar esses bispos, o preto pode seguir com o cavalo por B3, atacou a torre de A1, e se agora jogar A toma B3, torre C2, intermediário, rei G1,
e só agora a torre por D6. E aí o preto já está com vantagem nessa posição, que o preto conseguiu ficar com uma torre na sétima. As pretas ficaram muito ativas nessa posição. Então, depois de cavalo A5, o Carlsen seguiu com torre de DC1 para lutar pela coluna C. Bispo B4, um lance bem importante para não trocar esses bispos. Então isso poderia ajudar bastante as brancas a organizar a posição. E nesse momento o Carlsen ele começa a jogar impreciso. Nesse momento o Carlsen ele faz bispo D1. E esse lance já é uma imprecisão que o Caruana vai aproveitar bem. E a partir desse momento o Caruana ele já toma a iniciativa na partida. Aqui o branco deveria ter jogado com bispo C7. E, por exemplo, depois de torre E8, bispo por A5, bispo por A5, torre por C8, torre por C8 e cavalo F4. E essa é uma posição de igualdade. O branco está controlando aqui C2, o preto não tem nenhuma entrada na coluna C, e agora está atacando o peão de D5 também, e essa posição ela vai igualar. Então o Carlsen já deveria ter buscado uma maneira de igualar a posição. O bispo D1, mantendo ali as peças, ele já vai ceder a iniciativa para o Caruana. Então aqui veio o cavalo C4, tocou no peão de B2, B3, e depois desse B3, o branco ele fica com algumas fraquezas na ala da dama. Sempre que um peão avança, ele deixa fraca as casas ao lado, porque agora essas casas não podem ser defendidas por peões. Então, a casa C3 e a casa A3 se tornam casas fracas, e o Caruana ele começa a explorar essas duas debilidades. Então aqui ele jogou cavalo A3, torre por C8, torre por C8, torre C1, cavalo B5, tocando aí no peão de D4, torre por C8, bispo por C8 e agora cavalo E3. Então, por mais que tenha simplificado bastante a posição, fica essa impressão de que a posição já está igualada, que vai empatar, o preto ele mantém uma iniciativa, as peças estão mais ativas, tem algumas casas fracas na posição das brancas e o preto ele pode começar a atacar esses peões, o peão de D4 e o peão de A2. Então nessa posição aqui o Caruana jogou cavalo C3, já tocando no peão de A2, aproveitando a casa C3, e aqui o Carlsen fez bispo C2. Bispo E2 parece um pouco melhor nessa posição, porque o Carlsen acabou voltando o bispo para essa diagonal, então ele perdeu alguns tempos. Então parece melhor jogar esse lance direto, se agora cavalo A2 está caindo D5. Então ele jogou aqui bispo C2, e aí o Caruana fez outro lance que eu achei bem forte, bispo A3, porque ele fixa a debilidade, ele fixa aqui o peão em A2, para em algum momento poder jogar o cavalo A2. Mas primeiro ele precisa defender o peão de D5. Aqui seguiu o bispo B8, cavalo bispo D3 era uma ideia para jogar com o cavalo C2 e assim expulsar o bispo de A3. Só que aqui o Magnus jogou com o bispo B8, então veio A6, F4 e bispo D7, com a ideia de jogar o bispo C6, defender o peão de D5 e assim poder ganhar o peão de A2. E aí nessa posição, o Carlsen ele jogou F5, que é um lance que compromete um pouco a posição, que esse peão em F5 ele pode se tornar uma debilidade também, em vários finais. Então talvez fosse melhor não avançar esse peão para F5. A ideia dele é poder voltar o bispo de B8 para o jogo, mas esse peão ele acaba se tornando um problema. Aqui o Caruana jogou com o bispo C6, então veio o bispo D1 para tocar no peão de H5, e agora bispo B2. O preto tinha outras opções, como por exemplo cavalo por D1 e agora F6. E esse final é um final que eu acho que o preto ele vai apertar bastante, que o preto ele tem um par de bispos. E novamente, mesmo a estrutura sendo simétrica, o preto ele tem vantagem nessa posição. O par de bispos ele vai começar a restringir as casas do cavalo, vai começar a restringir o bispo também. Então esse aqui seria um final bem interessante de jogar. Mas o Caruana ele preferiu jogar com o bispo B2 com a ideia de ganhar o peão de A2 mesmo e o bispo de B2 poder atacar o peão de D4, que também é uma ideia interessante, essa do bispo B2. É que ele tinha várias alternativas boas nessa posição, que era o cavalo por D1, tomar em A2 direto ou jogar o bispo B2. Ele preferiu
seguir com bispo B2. Então veio aqui bispo por H5 e agora cavalo E4. Cavalo por A2 seria uma ideia também, transpondo para o cavalo A2 no lance anterior. Mas aqui ele jogou com cavalo E4, então veio rei G2 e bispo toma D4. Bispo F4, bispo C5, com a ideia de poder jogar com D4, abrindo a diagonal do bispo de C6 e assim começando a ter temas táticos no rei de G2. Bispo F3 e agora cavalo D2. E aqui a gente chega num momento bem crítico da partida, porque o preto está ameaçando tomar em F3, seguido de D4, assim dando descoberto. E aqui o Carlsen ele poderia escolher entre jogar com cavalo F1, cavalo F3, rei F3, D4, rei E2 e jogar esse final, que o preto tá com um par de bispos, né, tá com o peão passado de D também. O branco ele tem chances de segurar esse final, só que o branco ele tá inferior. Então ele tinha essa opção, ou então o lance da partida, que é um lance que parece mais arriscado, né? Porque o branco ele tem que acertar vários lances, mas na prática é uma decisão interessante do Carlsen, porque ele vai jogar aqui com bispo toma D5, levando para uma posição em que ele vai ficar com 3 peões por uma peça. Que aí, depois de bispo D5, aqui tem que jogar com bispo por E3, então é claro que bispo por E3 cai o bispo em D5, então vem bispo toma C6, bispo toma F4, bispo toma B7, bispo D6 e agora bispo por A6. Então as brancas ficam aí com 3 peões pela peça, mas o problema é que o Caruana ele conseguiu organizar muito bem as peças para ganhar um desses peões das brancas. E o Carlsen ele vai sofrer bastante aqui nesse final. Então era uma decisão difícil do Carlsen escolher entre esse final e o outro, mas na prática esse final ele tem muitas chances de empate também. Então aqui jogou cavalo E4, tocando aqui no peão de G3, G4, que é forçado, e agora o Caruana faz bispo A3, outro lance bem forte, fixando de novo o peão em A2, então novamente ele faz esse bispo A3, né? A partida toda depois do B3 ele fica explorando as debilidades dessas duas casas. Então aqui veio o bispo C4, rei F8, G5, cavalo C3 e agora ele vai buscar o peão de A2. Então esse momento é outro momento importante da partida, porque ele está ameaçando ganhar esse peão de A2 e depois voltar ao cavalo, né, já bloqueando aqui o peão de B, e o branco ele não vai conseguir avançar esse peão de B para criar contra-jogo. Então aqui o Carlsen encontrou o melhor recurso também para ele ter chances de empatar esse final. O branco ele tem chances de empatar porque como existem poucas peças no tabuleiro, se ele consegue, por exemplo, trocar os peões, esse final ele empata. Mesmo se sobrar uma peça a mais para o preto, vai empatar. Se, por exemplo, sobra bispo e cavalo contra bispo, é uma posição de empate. Então, por isso que o branco ele tem muitas chances de salvar, basta se trocar esses peões, só que não é tão fácil fazer isso. Então, aqui eu acho que é um momento bem importante da partida, que o Carlsen jogou B4, que o peão de A2 ele é muito mais importante do que o peão de B3, no caso. Porque o branco pode usar esse peão para criar contra-jogo. Em algum momento avançar o peão de A, para assim descoordenar uma das peças menores das pretas. Então aqui seguiu com rei F3, cavalo A4, bispo B5, cavalo C5, A4, essa aqui é a ideia, agora precisa ficar vigiando o peão de A. E aqui as pretas fazem F6. Bom, acho que cedo ou tarde o preto ele vai ter que fazer esse lance. Rei E7 era outra opção para manter mais atenção, mas eu acho que em algum momento tem que fazer F6. Então F6, rei G4. A ideia do Carlsen aqui é jogar rei H5 para rei G6 e tentar trocar os peões na ala do rei para empatar a posição. Então aqui o Caruana ele precisa tentar manter os peões ao máximo para ter chances de vitória. O Caruana jogou cavalo E4, seguiu rei H5, bispo E1, lance muito importante esse, porque agora o rei das brancas fica preso na defesa do peão de H4, bispo D3, cavalo D6, e aqui o Carlsen faz um lance forte também,
que é o lance A5, assim desviando o bispo do ataque do peão de H4, né, porque agora tem que jogar bispo por A5, e isso deixa o rei das brancas livre para ir para G6, e assim o branco consegue ativar, tendo chances de trocar os peões que sobraram na ala do rei. Então aqui seguiu G por F6, G por F6, rei G6, bispo D8, defendendo assim o peão de F6, e o preto está com a ameaça de jogar rei G8 e rei H8. Se o preto ele consegue chegar com rei em G8 e H8, o preto ele tem muitas chances de ganhar esse final. Então aqui o Carlsen ele se defendeu muito bem, ele achou novamente a melhor defesa, jogando com rei H7. Isso impede que o rei das pretas ele chegue em H8. Por isso que eu achei essa partida a melhor partida até o momento, porque os dois conseguiram encontrar lances muito bons durante a partida, recursos defensivos, lances para tentar pressionar também. Então os dois jogaram no nível muito alto nessa partida. Então aqui jogou cavalo F7, bispo C4, cavalo E5, bispo D5. O bispo está muito bem colocado aqui, controlando a casa G8, se precisar em algum momento tirar o rei, mas o ideal é que o rei ele fique em H7, bispo A5, H5, bispo D2, bispo A2, cavalo F3, bispo D5. O preto ele vai tentando melhorar as peças, cavalo D4, e aí nessa posição a gente chega num momento bem crítico, que o Carlsen ele faz o lance rei G6 aqui. E esse lance ele é um erro, esse rei G6. Aqui as brancas deveriam ter jogado com bispo E4, para não tirar o rei aqui de H7 e não permitir o rei G8 e rei H8. Essa posição depois de bispo E4 provavelmente vai empatar, porque o preto ele não consegue progredir. Por exemplo, nessa variante, mesmo que o preto ele consiga ganhar o peão de H, tem rei G6 e depois o peão de F6 ele está caindo. Então nessa posição, quando joga rei G6, o Caruana ele passa a ter chance de ganhar essa posição. E aqui depois de bispo G5, bispo C4, bispo G5 já é um lance fino nessa posição. Ele defende, o bispo fica bem colocado ali, bispo C4. E aqui é o momento mais crítico da partida, esse é o momento decisivo, que o Caruana ele tinha uma chance de ganhar a partida, né? Isso por causa do lance rei G6 do Carlsen, que esse lance foi ruim. Então esse é o momento mais crítico. Era um lance que eu acho bem difícil, né? Toda a manobra é difícil, mas aqui ele teve uma chance de ganhar a partida. Na partida o Caruana ele jogou cavalo F3, que interroga, e aqui ele deveria ter jogado bispo H4, exclama. É um lance muito difícil esse. A ideia é deixar o branco em zug nessa posição. Porque aqui é o seguinte, eu vou mostrar alguns lances que o branco poderia fazer para que vocês consigam entender por que o branco ele fica em zug. Ele ficar em zug quer dizer que qualquer lance que ele faça nessa posição, ele vai ficar perdido. Então, por exemplo, se nessa posição as brancas jogam com bispo A6, o branco tem que passar, fazer um lance de bispo para qualquer uma dessas casas nessa diagonal. Aqui as pretas podem jogar com rei G8. E se o rei ele chega em G8 e H8, o preto ele já consegue ganhar esse final. Agora, nessa posição, se o branco ele jogar, por exemplo, com H6, esse peão de H6 ele pode virar um alvo. Então, as pretas conseguem manobrar para ganhar esse peão. Por exemplo, cavalo F3, H7, cavalo E5, rei H5 e agora tem rei G7. E se tomar o bispo de H4, está caindo o bispo em C4. E outra alternativa aqui, que essa eu acho que é a mais difícil, é se jogar bispo D5. Porque o bispo D5 ele impede que o rei preto ele chegue em H8. E aí nessa posição o preto ele pode jogar com cavalo E2. Então, por exemplo, rei H7. E agora tem outro lance difícil, que é bispo G5. A ideia é poder jogar cavalo F4 ou então cavalo G3, assim atacando os peões de F5 e H5. Então aqui, por exemplo, se jogar com H6, então o peão ele vira uma debilidade,
cavalo F4, bispo A2, cavalo G2, bispo B3, cavalo E3, rei G6, cavalo G4, atacou o peão de H6, e quando jogar com H7 tem cavalo E5 e rei G7, e as pretas vão conseguir ganhar esse peão e consequentemente vão ganhar a partida. E nessa posição aqui, se bispo G5, bispo F3, então cavalo G3, bispo G4 e agora rei F7. E o branco está completamente em zug. Se avança o peão para H6, o peão ele vira uma debilidade, ele vai acabar caindo. Não pode mexer o bispo, então tem que ficar passando com o rei H8. E agora tem uma manobra bem legal, que as pretas conseguem manobrar o bispo para F8. E depois de cavalo E4, bispo E2, cavalo G5, rei H8, o branco ele entra numa rede de mate. Então vem bispo G7 e aí as pretas conseguem dar mate. Então era uma variante que é assim muito difícil, né? Mas teve essa chance na partida, que era jogar esse bispo H4. O Caruana ele não conseguiu encontrar isso na partida, ele jogou com cavalo F3, que aí já a posição já volta a ficar igualada, porque o branco ele consegue voltar o rei para H7 e não tem mais aquela ideia de jogar rei G8 e rei H8, o preto não consegue deixar em zug. O Caruana ele continuou manobrando as peças para ver se em algum momento o Carlsen poderia errar, mas ele não conseguiu progredir nessa posição, então ele tentou trazer o rei, jogando rei E5, rei F4, bispo C2, só que agora não tem como progredir nessa posição. Ele chega em um momento que ele não tem nenhum plano. Talvez o melhor plano nessa posição fosse voltar o rei para F8 e ficar manobrando as peças para ver se o branco erra em algum momento, até dar os 50 lances. Mas aqui jogou cavalo E3, o que permitiu H6, então bispo H6. E aqui a partida ela terminou em empate já, depois de H6, porque as brancas vão tomar o peão de F6. E como eu disse, não é possível ganhar, mesmo tendo a peça a mais. Esse final de bispo e cavalo contra bispo é um final que empata. Mas teve muita luta nessa partida, eu achei essa partida sensacional. Até o momento, eu acho que foi a melhor partida. O Carlsen conseguiu ali se defender e o Caruana apertou bastante. Eu acho que o Caruana teve muito mérito nessa partida, porque a Petrov é uma defesa bem sólida, uma posição assim que fica uma estrutura simétrica, e ele conseguiu neutralizar as brancas do Carlsen e depois ele ainda conseguiu tomar a iniciativa e ficar melhor na posição, tendo muitas chances de ganhar a partida, né? Eu estava até conversando com um amigo meu que o Caruana ele vem se preparando há um tempo para enfrentar o Carlsen nessas posições com poucas peças no tabuleiro, que é as posições que o Carlsen ele costuma tirar vantagem desses jogadores de elite, né? O Carlsen ele sempre tenta levar para essas posições com poucas peças. E me parece que o Caruana ele vem se preparando há muito tempo, porque ele vem jogando posições como a Petrov, o gambito da dama aceito, e defendendo essas posições há um bom tempo contra jogadores de elite. Então parece que ele está muito bem preparado para enfrentar o Carlsen nesse tipo de posição. Essa partida foi um exemplo disso, que ele conseguiu ficar inclusive melhor e quase ganhou a partida, né? Bom, então isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, dessa partida. Na partida de amanhã, na verdade amanhã é dia livre, e na 7ª rodada o Carlsen dobra brancas. Vamos ver se o Carlsen consegue apresentar algo novo de brancas, que as brancas não conseguiram ficar bem em nenhuma partida até o momento. E eu não sei se o Carlsen vai insistir em jogar E4 e entrar novamente nessa variante da Petrov. Vamos ver o que acontece na próxima. Bom, então é isso. Se você curtiu o vídeo, dá um like e se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, para continuar acompanhando essa cobertura do Mundial e o conteúdo que eu for disponibilizando aqui no canal. Então é isso, pessoal. Até o próximo.